Shalom, shalom, amados. Mais um dia para buscarmos conhecer a vontade de Deus e vivê-la. A vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Eu acredito que você, não sei, talvez, como eu sou uma pessoa muito questionadora. A minha mente, ela vai. Então eu tive muita, assim, como que eu vou dizer, dificuldade talvez, ou não, mas assim... Eu sempre, quando quero entender alguma coisa, eu quero entender no todo. Tem que ir arrumando aquilo tudo, indo, vindo. No entanto, eu dava tanto trabalho à minha professora de escola dominical que ela falava assim: Meu Deus, aula para Marisa não é fácil, não. Mas aí eu peguei para vocês aqui hoje, o livro de Nicodemos me fez lembrar. Livro de Nicodemos, livro de João, capítulo 3, onde Nicodemos, né, um sacerdote lá, vai atrás de Jesus às escondidas. Porque dentro dele, né, ele sabia que era Jesus. Só que as coisas materiais, a posição dele, faziam com que ele resistisse. E vamos lá então, João capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Olha só, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Olha só, apesar dele afirmar isso tudo aqui, nós podemos ver em Nicodemos o intelectualismo. Pela lógica, ele sabia. Então Jesus respondeu para ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus disse nascer de novo, ele está dizendo fazer novas escolhas, fazer uma escolha radical, diferente de tudo que nós temos vivido. Talvez você diga assim, mas eu não preciso fazer uma escolha radical. Ei, será que não? Se você está morno, se você está com dúvida, se você não conseguiu uma entrega, se você não conseguiu uma alegria maior na sua vida, se está te faltando paz, talvez sim, sabe? Eu não posso realmente dizer para você, porque eu não tenho noção do que você tem vivido. Eu não sei o que se passa exatamente no seu coração. Nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Porque as circunstâncias de Nicodemos impediam que ele recebesse o reino do céu, visse o reino dos céus. Ele teria que se desvencilhar daquele intelectualismo, daquele desejo, aquela ganância, né? De manter as aparências, manter aquela posição onde ele estava. E Nicodemos disse: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Nascer de novo. Ele estava tão cego que as palavras de Jesus tropeçavam, faziam eco na cabeça dele. Jesus respondeu, estou no versículo 5, amados. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Nascer da água e do Espírito. Passar pelo batismo que João estava oferecendo, né? E do Espírito receberia, né? O Espírito Santo de Deus. Esse não pode entrar no reino de Deus. É o que Jesus vai fazer, nos dar essa nova vida, passarmos pelo batismo, recebermos Jesus, aceitarmos Jesus, e isso aí, testificar publicamente mediante outras pessoas, e receber o Espírito Santo em nós, que é aquele que nos capacita, é aquele que nos ajuda, nos leva ao verdadeiro arrependimento, nos entende o sacrifício de Jesus e nos dá força para nós obedecermos tudo aquilo que a lei anteriormente, né, em Moisés não conseguimos, porque Jesus não revogou nada. Ele veio para que a lei se cumprisse, mas ele nos deu o Espírito Santo para que fôssemos capazes. E no versículo 6, Jesus continua: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aí você depois vai lendo a conversa deles, o diálogo deles, né? Então, aquele que nasce da carne é da carne, que é nascido do Espírito, do Espírito. E como fazer para nascermos do Espírito? Aceitarmos Jesus, o primeiro passo, nascermos da água. E aí pedimos ao Senhor que nos dê essa abundância, que nos dê essa presença, porque Ele veio para morar em nós, através de Jesus. Ele veio para nos ajudar. Olha, Deus foi além de tudo, Ele foi ao máximo, Ele quis fazer de nós a sua morada, a habitação dEle. Quando Jesus disse, né? Se creres em mim, fareis obras maiores até do que eu fiz. Olha quanta revelação para nós. Isso está na Bíblia. Isso passa desapercebido para a maioria das pessoas, porque é tão tremendo, é tão maravilhoso, é tão mistério, é tão profundo, que nós ficamos assim. Talvez os nossos traumas, as nossas dores, as nossas confusões mentais, as nossas ignorâncias, a nossa falta de fé não nos permita ver, não nos permita dar conta dessa grandiosidade, dessa promessa que Deus tem para nós, seus filhos. Então nós precisamos nascer do Espírito. E o Espírito Santo em nós, através das orações, através das nossas meditações, né? É a mente de Cristo que está em nós. Se você pesquisar um pouquinho de neurociência na rede, vai no Google, pesquisa. Quem está com uma pesquisa maravilhosa aí dos últimos tempos? Doutora Rosana Alves, neurocientista. Augusto Cury, nossa, procura lá. Ele dizendo, ele mostrando que a ciência, como nunca tem se rendido. Nós fomos feitos para a oração, para estarmos conectados com Deus. Quando nós oramos, exames aí detalhados, sofisticados têm mostrado que entramos em contato com alguém. Alguém vem até nós. As máquinas, Deus está permitindo, Deus deu inteligência o suficiente para ele chegar à conclusão, já que ele não chega de alguma forma, alguns não chegam, vamos chegar de outra. Que ele está em nós, que ele veio para nós, que ele habita em nós. E quando nós oramos, quando nós adoramos, quando nós jejuamos, nós somos do Espírito. Mas se nós não fazemos nada disso, como nós vamos entrar nessa... Usar uma palavra que a gente usa muito, essa vibe, a vibe santa, celestial. Se eu não me interesso, se eu não me dedico, se eu não acredito, se eu não tenho nem a curiosidade, sabe? Eu não vou conseguir. Mas você que está me ouvindo aí, você é alguém que está me ouvindo, não é por um acaso. Deus tem muito mais para te dar, para te revelar, para te fazer crer, para te fazer avançar, para você ter esse encontro profundo, esse encontro radical com Ele que vai mudar toda a sua estrutura interior. Você vai ver, você vai perceber, você vai viver numa outra dimensão. Não essa dimensão aqui que os nossos pés só ficam no chão. Não. É um pé aqui, outro na eternidade. É um pé nas verdades bíblicas. É um pé, sabe? É um coração totalmente rendido a Cristo. Para conhecê-lo, para desejar prosseguir em conhecê-lo. Não é uma vida comum, mas é uma vida totalmente rendida ao Senhor. Uma vida com uma paz que transcende a compreensão humana. Uma vida diferenciada. Uma vida sem temor. E ainda que temer, vai saber declarar a palavra e crer. Eu falei isso e me lembrei que hoje eu estava nadando de novo, né? Natação no mar. E aí, né? Mar adentro. E hoje a gente foi mais para dentro ainda. Sei lá, devia ser quantos metros tinha debaixo do meu pé. E aí o professor falou assim, gente, quando a gente fala assim, vamos entrar, vamos pro fundão. Vocês pensam assim, ai, a cabeça de vocês, exatamente isso que acontecia comigo. E acontece com todo mundo. Ai, é muita água. Ai, tá muito fundo. Gente, é só jogar o quadril para cima. Sabe? Não é bater com força. É deslizar. Sabe? Ele falava, é aqui na cabeça, é aqui na mente.
E eu falei, é verdade. Aí às vezes vinha, né? Eu comecei há um mês, tem gente lá que tá muito mais tempo, né? Quantas vezes eu tive que repetir para mim mesma. Porque Deus não tem me dado o espírito de medo, mas sim de amor e de poder, tá com uma mente firme. Mas o que me provocava o medo? O óculos de natação, ele embaça. Então é necessário que a gente ou jogue shampoo e dê uma enxaguada assim superficial para que ele não embace, né? E eu tinha esquecido. E quando o meu óculos de natação embaça, que eu não vejo nada, que o professor fala assim, é lá naquela boia, é lá naquele barco. E eu não tô vendo ninguém, isso tem a tendência de me afligir. E às vezes eu não quero limpar, tem que tirar para limpar, e aí tem que ficar, né, equilibrando lá no fundão. Au, au. Eu, Marisa, para. Deus não te deu espírito de medo, mas de amor e de poder, tal como uma mente firme. Marisa, esse mar aqui é maravilhoso. Olha o que Deus criou, olha o que está nessa profundeza. Eu começava, Jesus está aqui comigo. Pedro andou sobre as águas. O professor de vez em quando perguntava, porque eu sou a mais nova, né, na turma lá. Tá tudo bem, Marisa? Tá tudo ótimo, professor. Não preocupe com você, não, você tem uma flutuação ótima. Eu, quando cansava, eu ficava lá boiando. Jesus, tira as águas vivas de perto de mim. Aí eu lá, olhava aquelas, não é gaivota, não. Como é que é o nome daquele bicho, meu Deus do céu? Esqueci o nome, tipo a gaivota. Voando. Falei, ai, que coisa maravilhosa. E você tá voando aí, eu tô boiando aqui. Tava de novo. Mas o medo, ele vem. E quando a gente estiver pisando, o que mais? A nossa luta é constante. Eu prego, eu falo para vocês. Eu não tenho as minhas lutas? Obviamente. Todo o tempo todo. E aí? É lutar, sabe? E nós vamos vencer. Não podemos parar. A fé é algo ativo. Não é algo. Não, tá? Então vamos orar, vamos louvar, vamos adorar, vamos deixar que a nossa mente se conecte com o Senhor, que Ele nos leve além, para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos uma mente, sabe, um cérebro diferenciado, porque foi para isso que Deus nos fez. Amém? Então vamos orar e vamos pensar nessa palavra aqui, né, que está lá em João 3. Você pode ler ele todo, tá? Ou você pode ler do 3, do versículo 1 até o 21, né? O versículo 21 fecha falando, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem vive em Deus não teme, não quer ficar escondido, não quer ficar no anonimato, porque ele sabe de quem ele é, a quem ele serve. Amém? Vamos orar, mas antes da gente orar, vai lá, curte, por favor, compartilha nos seus grupos, deixa um comentário, a fim de que o algoritmo, né, que é o sistema da plataforma do YouTube, leve a palavra além de nós mesmos e outras pessoas possam ser abençoadas também com a palavra. Amém? Posso contar com você? Com a sua boa vontade? Com o seu amor? Eu creio que eu posso. Paizinho santo, paizinho querido. Papai, o Senhor quer nos dar, sempre quis, uma vida única, uma vida diferenciada, uma vida que vale a pena ser vivida, mas muitos de nós demoramos tanto a compreender isso e muitos ainda nem compreenderam, Senhor. Então vivemos uma vida mediana, medíocre, uma vida limitada, uma vida triste. Isso não quer isso para nós, ó Deus. Só quer nos dar alegria, plenitude, vitalidades, tudo de melhor, ó Pai. E ainda que passemos por tribulações, o estará conosco e poderemos, mesmo em meio às tribulações, ter paz e termos esperança, Senhor. Então, a cada um que está ouvindo, Deus, que receba esse toque especial, papai, que receba a tua presença, que receba o teu amor, que receba a tua verdade, que caia por terra toda a ignorância, Senhor. Eu profetizo sobre a vida do meu irmão, da minha irmã que está me ouvindo agora aqui, não só uma visitação, mas uma habitação contínua do Espírito Santo. Você foi feito para ser habitação do Espírito Santo. Você foi feito para ser bênção. Você foi feito para brilhar. Você foi feito para reinar com Jesus. Diga amém, coloca amém nos comentários, porque foi para isso que você foi feito. E há poder na palavra, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.